4. Hoje chegamos ao fim de uma jornada, chegaremos ao fim dessa jornada, se Deus assim nos permitir, no livro desse intrigante profeta Jonas. Eu convido os irmãos a que acompanhem com atenção, com reverência, a leitura de Jonas, capítulo 4. Leia com fé, que o Senhor certamente falará já na leitura ao seu coração. Assim nos diz a Santa Escritura, a palavra de Deus. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: É razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: Melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: É razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: É razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: Tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar. Santo Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é poderosa, ela é santa, ela é viva, eficaz. Que o Senhor poderosamente nos conduza, não só a mim, como os teus ouvintes nessa manhã. Traga, ó Deus, edificação, traga conforto, traga consolo, traga confronto. Que possamos realmente mudar, ó Deus, pela tua palavra. Que a tua palavra seja o nosso guia, a nossa bússola, para vivermos de maneira agradável ao Senhor. E nós te bendizemos, porque a tua misericórdia triunfa sobre as nossas vidas, sobre os nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela misericórdia do Senhor, renovada todos os dias sobre as nossas vidas. E é no nome do Senhor, nosso Salvador, Jesus Cristo, o justo, o Redentor das nossas vidas e do mundo todo, é que nós oramos. Amém. Os irmãos, vocês são daquelas pessoas que acordam cedo, pensando que tem todo o controle, tudo na vida de vocês está sob o controle de vocês? Isso normalmente não resiste ao café da manhã, não é mesmo? Você programou um dia perfeito para você, mas espera aí, algo está saindo do controle. Você tinha feito uma programação para um dia de sol, porém está chovendo. Você queria chegar rápido ao trabalho, porém um acidente na pista faz você chegar atrasado. Você queria o respeito da tua esposa, porém ela te responde. Você esperava a obediência dos seus filhos, porém eles desobedecem a cada palavra tua. Como você reage a essas situações? Normalmente você se ira amargamente contra Deus e contra as pessoas ao seu redor, não é assim?
Afinal, por que o mundo todo não faz o que você quer? Já parou para pensar que Deus sofre isso diariamente das suas criaturas? Porém, Ele age com misericórdia. O fato de você estar aqui hoje, você ter acordado, de você ter levantado e vindo até aqui, já prova a misericórdia de Deus sobre você. E Deus, meus irmãos, Ele usa a misericórdia dEle sobre quem Ele quer. Se Ele quer manifestar a sua misericórdia a alguém que no seu modo de ver, na sua visão, é indigno, Ele tem todo o direito de fazer isso. Ele é soberano. Todas as criaturas que vivem e se movem foram feitas por Ele. Portanto, você deve se alegrar no fato de Deus usar misericórdia. Do mesmo Deus que usou misericórdia sobre você, resolveu usar sobre os outros, sobre as outras pessoas. E deste modo, meus irmãos, a ideia que o texto nos apresenta hoje é a seguinte: aqueles que se beneficiam da compaixão de Deus não têm direito a queixar-se contra a extensão soberana da misericórdia a outros, por mais indignos que sejam. Então nós vamos expor esse texto em 3 partes. E a primeira delas diz a seguinte: a ira contra Deus é essencialmente uma queixa contra algum aspecto do caráter de Deus. Leia novamente aí, acompanhe os versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra: com isso desgostou-se Jonas em extremo e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. O texto começa já dizendo: com isto desgostou-se Jonas. Aqui nos deparamos com uma expressão profunda de descontentamento de Jonas em relação a uma atitude de Deus. Vocês se lembram qual atitude? Essa atitude foi pregada na semana passada. É exatamente o final do capítulo 3. A ira de Jonas se deu por causa da misericórdia de Deus, que ele resolveu ter para com os ninivitas. Aí você pode pensar: mas como assim? Ele não é um profeta do Senhor? Ele não deveria pensar exatamente o oposto disso? Que bom que Deus está usando misericórdia. Não. Ele fica irado. Irado pelo fato de Deus usar a sua misericórdia. Porém, há uma ligeira diferença aqui, quase despercebida na atitude de Jonas. Lembra que da primeira vez, quando Deus falou algo que Jonas não concordou, ele foge? Deus vai lá, chama ele para pregar, ele não concorda, prefere a sua agenda e ele foge. O que acontece aqui de diferente? Uma sutil diferença. Ele não foge agora, nesse momento. Ele está orando. Ele resolve orar a Deus. Apesar de sua luta interna e do seu flagrante pecado de ira injustificada, ele ora. E você pode achar que isso é um pequeno, um insignificante passo. Mas esse homem está sim em um processo de mudança. Um comentarista ele diz o seguinte: o problema de Jonas é que ele quer controlar a Deus. E o que qualquer um de nós faz quando não podemos controlar as circunstâncias e seguir o nosso próprio caminho? Ficamos com raiva. E nós podemos expressar a nossa raiva de muitas maneiras diferentes, talvez passivamente. Jonas aprendeu a duras penas, vocês acompanharam a história, que não dá para fugir de Deus. Porém, isso não impede de se irar contra Deus. Ele está emburrado com Deus. Veja diante de você um homem comum, um homem como eu, como você, com lutas comuns. E será que você está assim, meu irmão, minha irmã? Será que você está lutando contra a vontade de Deus? E quando você percebe que não pode, que não dá para alterar os desígnios de Deus, você se ira, você se inflama contra Deus? Eu sei que você faz isso, porque eu também faço isso. E nós somos, meus irmãos, da mesma matéria de Jonas. Agora, sabe qual é a diferença entre Jonas e vocês? É que Jonas se ira, mas ele vai diretamente expressar o seu descontentamento a Deus, em oração. Nesse sentido, Jonas é mais honesto que nós.
Porque nós nos iramos de maneira igual ou pior que Jonas. Porém, nós expressamos isso de maneira diferente. Você pode ter basicamente duas reações ou manifestações de ira contra Deus. E nós não devemos nos esquecer que toda ira é indiretamente, pelo menos, direcionada a Deus. Uma delas é mais silenciosa, muitas vezes revelada pelo nosso desânimo, o nosso descontentamento geral com a vida. Tudo está ruim, mas você não expõe isso verbalmente, você guarda para si. E assim você vai se corroendo e vai se destruindo por dentro. A outra manifestação é mais visível e ela é mais combatida por causa dos seus efeitos. É a ira que se desemboca contra o seu próximo. Na maioria das vezes, sua família é a mais afetada, porque é aquela que convive diariamente com você. Eles sofrem com o seu arsenal de descontentamento iracundo. Você procura resolver tudo à sua maneira. Você não busca a Deus como Jonas aqui fez. Ele pecou sim, porém foi se queixar-se com Deus, para Deus. E você, na sua ira? Quando você está irado, a quem você busca? Se você tem alguma queixa contra Deus, ou contra alguém, primeiramente você deveria ir a Deus, expor diante dEle suas mágoas, abrir diante dEle o seu coração. Porém, você deve fazer isso com temor, com esperança. E nos versos 2 e 3 é apresentado a nós, diante dos nossos olhos, a oração de Jonas. E ela é bem curta. Pense num homem irado. Ele quer dizer poucas palavras. A ira tomou conta do seu coração. Contudo, essa oração revela algo para nós interessante. Revela que Jonas sim tinha um conhecimento correto. Como eu já disse outrora e já foi dito, ele é um bom teólogo. Sabe qual é o problema de Jonas? É que a sua teologia ainda não havia tomado o seu coração. Ele compreendia com a mente, mas ainda não tinha descido ao seu coração. Jonas estava certo em orar, porém o motivo da sua oração é para murmurar, extravasar para Deus a sua ira, o seu descontentamento, e nisso não devemos imitar Jonas. Ore sim, mas tendo a graça de Deus, a misericórdia, aquela que se renova sobre você em mente. Mesmo após grande livramento, onde ficou comprovada a soberania total de Deus, sobre tudo e sobre todos, mesmo diante disso, Jonas revela que ainda é comprometido de maneira idólatra com sua própria agenda. Ele não se submete à vontade de Deus, mesmo depois de tudo aquilo que vimos até aqui. Ele começa a oração, sabe como, meus irmãos? Ele começa a oração se justificando diante de Deus. Isso mesmo, ele arruma um jeito de justificar a sua primeira fuga. Ele tenta explicar a sua rejeição ao chamado de Deus. Ele tenta explicar a sua desobediência. Ele quer provar para Deus que está certo e que Deus está errado. Jonas está aqui em rota de colisão com os atributos de Deus. Ele não quer que Deus seja o que Deus essencialmente é. Jonas está irado por causa da clemência de Deus, por causa da misericórdia de Deus, da longanimidade de Deus, por causa da benignidade de Deus, pelo fato de Deus ser Salvador. Que triste, não deveria ser assim. Um comentarista, ele vai dizer o seguinte: a segunda oração de Jonas foi muito diferente da primeira, tanto em conteúdo quanto em intenção. Ele fez a melhor das orações no pior dos lugares, o ventre do peixe, e fez a pior das orações no melhor dos lugares, em Nínive, onde Deus está operando maravilhas. Sua primeira oração foi fruto de um coração quebrantado, mas sua segunda oração veio de um coração cheio de raiva. Em sua primeira oração, pediu a Deus que o salvasse, mas em sua segunda oração, pediu a Deus que o matasse. A oração que começou ruim, termina péssima. Nós vemos aí no verso 3, ele fala: peço-te, pois, tira minha vida. Isso mesmo. Jonas termina uma oração irada, manifestando um maligno intento. Ele queria que Deus o matasse. Você não leu errado.
E as Escrituras nos mostram isso com muita clareza. Esse homem está pedindo para si a morte. Ele é profeta do Senhor. A ideia aqui é a seguinte, na mente de Jonas: já que o Senhor não matou os ninivitas, como eu preguei, mate pelo menos a mim. É isso que estava na cabeça de Jonas. Parece não ter fim esse poço que a ira de Jonas está o levando. Ele agora se enche de autocomiseração. Ah, coitado de mim, Senhor, eu preguei que haveria destruição, mas o Senhor não destruiu. Coitado de mim, me mate. Os motivos por trás do pedido macabro são os mesmos que o levaram a fugir de sua missão. Quais eram os problemas de Jonas? Vários, mas dois chamam mais atenção. Primeiro, ele tinha um grande amor pela sua própria reputação de profeta. Afinal, o que diriam? Poxa, aquele profeta foi lá, pregou destruição, ela não aconteceu. Ele tinha um amor por sua própria reputação de profeta. Ele não amou o trabalho de Deus, pois o seu amor por Deus se mostrou falho. O segundo problema de Jonas era o seu nacionalismo idólatra. Ele não concebia a menor possibilidade de Deus querer demonstrar misericórdia para uma nação inimiga à nação de Israel. Para ele era mais importante a tranquilidade, politicamente Israel ficar tranquilo, mesmo que o custo disso fosse a morte de muitas pessoas ao redor. E nesse instante é necessário avaliar o coração, o nosso coração. Responda a uma sincera pergunta: você está irado por Deus demonstrar seus atributos aos ímpios? Você tem amado com todo o seu coração o que Deus ama? Deus ama, por exemplo, demonstrar compaixão pelas suas criaturas. E você? Também ama? Jonas, ele ora, é registrado apenas 2 orações no livro. A do ventre do peixe e essa oração aqui. Muito pouco para um profeta. Ele poderia e deveria depender mais de Deus. Mas e você? Você também tem orado pouco? E quando você ora, qual é o objeto da sua oração? A oração, meus irmãos, ela existe para nos deleitarmos em Deus, para a comunhão e alegria em Deus. A sua oração tem sido para isso? Pense com sinceridade. Ou você ora apenas por desencargo de consciência, por motivos egoístas, para pensar em você mesmo? Jonas preferiu sua reputação, suas convicções, a sua própria vontade, ao invés da vontade de Deus. Você tem agido assim? E com isso nós caminhamos para o nosso segundo ponto de hoje. Uma lição demonstrada, a sombra da planta. Você tem um bom motivo para estar irado? Vamos ver isso aqui dos versículos 4 a 8. Olhe na sua Bíblia. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. Ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Se o livro de Jonas acabasse no versículo 3, seria desesperador para Jonas, mas para nós também, que somos iguais ou piores que Jonas. Mas graças a Deus o livro não termina assim. Para um profeta irado,
Temos um Deus que é toda misericórdia e compaixão. Deus pacientemente vai tratar Jonas. Aqui é uma sessão privada de aconselhamento. Certamente o melhor de todos os aconselhamentos. Deus mesmo trata diretamente. E é digno de nota o fato de Deus não matar conforme seu desejo. Deus não perdeu a paciência, pois Ele não deixou em momento algum de ter o controle da situação. E aqui nós temos um contraste muito claro. O tratamento paciente de Deus com Jonas, contrastado com sua ira em relação à cidade de Nínive e seus habitantes. Jonas não percebeu que Deus está tratando com graça e que ele deveria fazê-lo igual. O reverendo Hernandes diz assim: Deus pacientemente confrontou Jonas acerca da sua ira, mas Jonas guardou silêncio. Sua ira era tão irrazoável que Jonas nem respondeu e saiu da cidade. Da primeira vez, Jonas esquivou-se dormindo no porão do navio. Agora, Jonas foge, pondo-se à sombra para assistir de camarote o que Deus haveria de fazer. Deus, meus irmãos, está amorosamente comprometido com a mudança do profeta. Ele nem mesmo, não vemos aqui nas Escrituras alguma censura da parte de Deus pela ira de Jonas ou do seu descaso. Deus quer levá-lo a enxergar as coisas à sua maneira. Deus quer que Jonas perceba o seu próprio pecado, a sua cegueira espiritual. Assim, meus irmãos, certamente tem sido na sua vida. O Senhor tem guiado a tua história para que você o reconheça, para que você dê toda a glória somente a Ele. Mas você quer, por vezes, convencer Deus de que você está certo, não é mesmo? É o que Jonas está tentando fazer aqui. Deus havia resolvido tratar os habitantes de Nínive com compaixão. Porém, Jonas está tão cego que ele pensa que Deus vai mudar de ideia, de usar a sua misericórdia. Vocês perceberam a atitude de Jonas? Ele sai, mesmo Deus já tendo usado misericórdia, dizendo: vou usar misericórdia. E aplicado essa misericórdia, sabe o que Jonas faz? Duvida disso. Jonas vai, faz uma cabaninha para ele ficar tranquilo, olhando a cidade para ver o que vai acontecer. O que está passando na cabeça de Jonas? Ele pensa assim: Deus vai mudar de ideia, não é possível que Ele não vá destruir essa cidade. Não é possível que Deus não vai destruir. Ele fica lá e vou ver o que vai acontecer. Mas o que Jonas deveria fazer? O que ele deveria estar fazendo nesse momento? Sabe o que ele deveria fazer? Ele deveria estar confortando o coração dos novos convertidos. Meus irmãos, a pregação de Jonas tinha sido um sucesso. Deus o havia usado. Ele poderia estar genuinamente feliz por aquelas conversões. Ele deveria estar conversando com seus novos irmãos na fé. Mas não é isso que acontece. A motivação de Jonas para pregar era que a destruição e não a salvação se consumasse. Uma vez que a destruição não ocorre, ele se enfurece. E é interessante o fato de que Deus usará mais uma vez essa circunstância para tratar o coração de Jonas. A lição da sombra da planta está para ser posta em ação. Deus, como um sábio professor, está de todas as formas tentando convencer Jonas que o seu plano é perfeito. Deus está tentando mostrar a Jonas o óbvio, que ele deveria se conformar à vontade soberana de Deus. O verso 6 diz que Deus fez nascer uma planta sobre Jonas. E aqui começa a ironia interessante. Essa planta traz imenso conforto a Jonas, uma sombra agradável. Pense o sol oriental. E vem uma sombra que Deus fez sobre ele. Como Jonas reage? Jonas, a palavra de Deus diz que ele ficou extremamente alegre por causa da planta. Que coisa, meus irmãos, que coisa. Percebe a diferença do tratamento de Jonas? A alegria pela planta, em contraste com a tristeza e ira pela conversão de 120 mil pessoas. Ah, meus irmãos, como Jonas é como eu e como você.
Deus, Ele nos dá todas as coisas necessárias para vivermos bem nós temos. O problema é que a nossa alegria está firmada nas coisas, nos objetos, ou até em pessoas que Deus coloca ao nosso redor, e não nele mesmo, e não no próprio Deus. Nós somos sim materialistas, e nós precisamos de responder alguns questionamentos. Será que você tem se alegrado pelas bênçãos de Deus, porém não se alegra da mesma forma por ter um relacionamento com Ele? Você se alegra só com aquilo que Deus te dá e não com aquilo que Deus é? Qual foi a última vez que você se alegrou genuinamente pelos atributos de Deus? Por Deus demonstrar graça, misericórdia, poder, força, por Ele exibir a sua majestade. Os atributos revelam o ser perfeito de Deus. Não deixe, meu irmão e minha irmã, não deixe de dar toda a honra somente a Deus. Contudo, nós somos egoístas, invejosos e avarentos. Realmente a esperança parece pouca. Porém, no verso 7, tem uma expressão, mas Deus está prestes a revelar a Jonas o seu propósito, e revelar a Jonas o seu próprio coração enganoso. E certamente exporá diante de você, diante de nós, o nosso próprio coração. Perceba a ação soberana de Deus sobre a sua criação. Tudo é dele, tudo está à disposição de Deus. Seus intentos são maravilhosos para os seus filhos. Ele usa tudo o que tem para demonstrar a misericórdia. Seu ensino é paciente. Meus irmãos, nós somos muito diferentes de Deus. Deus aqui, Ele muda as circunstâncias de Jonas. Ele estava numa situação confortável, uma sombra agradável. Mas agora o cenário é de desconforto e calor. O verso 8 aponta que essa nova situação está levando Jonas a desfalecer. E o que Jonas faz? Jonas murmura dizendo que a morte é a melhor saída para si. Ele não aguenta um pouco de desconforto. E com você, meu irmão, é diferente de Jonas? Você aguenta um pouco de desconforto? Creio que não. Talvez você não chegue ao ponto de pedir para si a morte, mas você vive como se fosse um morto espiritual. Você vive em intensa reclamação. Nada está bom para você. Juntando o primeiro cenário de Jonas, o conforto pela sombra da planta que lhe causou enorme alegria, e o segundo cenário, o desconforto causado pela morte da planta, junto com o pedido de morte, vemos que Jonas é um poço de contradição. E o comentarista fala sobre isso. Ele diz: a primeira vez que o livro fala, preste atenção, meus irmãos, a primeira vez que o livro fala da alegria de Jonas é por causa de uma razão pessoal e egoísta. Jonas ficou tão alegre com a planta quanto estiver irado contra Deus, por causa da salvação dos ninivitas. Ele se alegra quando é abençoado e se ira quando os outros o são. Sua vida está centrada nele mesmo e não em Deus. Jonas quebrou os dois principais mandamentos da lei: amar a Deus e amar o próximo. E você, meu irmão? Você olha para Jonas e se vê em Jonas? Se você for sincero, realmente sincero, a única alternativa será o sim. Jonas quebra de maneira contumaz os doces mandamentos de Deus. Mas e agora? Será que Deus mudará de ideia em relação a Jonas? Será que Deus vai descartar o profeta Jonas? Meu irmão, você já teria colocado um fim nessa situação. Eu já teria colocado um fim nessa situação. Porém, o Deus soberano não faz isso. Deus é o agente principal nesse livro. Ele está agindo o tempo todo, por isso a esperança não se esvai. Um comentarista diz assim: Deus está agindo o tempo todo neste livro.
É Deus quem chama Jonas, quem envia o vento, quem levanta a tempestade, quem depara o grande peixe para tragar Jonas, quem o ordena a vomitá-lo. É Deus quem salva Jonas das entranhas da morte, quem o envia a Nínive e quem converte o coração dos ninivitas. É Deus agora quem faz nascer uma planta para fazer sombra sobre Jonas, quem envia um verme para devorar a planta e quem envia o vento quente para atingi-lo. Meus irmãos, a graça está sendo demonstrada. Deus usa todos os recursos pedagógicos disponíveis para convencer Jonas da sua teimosia. Já viu o professor de criança? O professor de criança faz isso. Ele pega ali um arsenal de brinquedos pedagógicos com o fim de ensinar algo às crianças, de forma que elas entendam. Deus está fazendo isso aqui com o seu profeta. Você já viu aquela expressão que quando a gente já está desistindo de explicar algo a alguém, você diz assim: quer que eu desenhe? Meus irmãos, nós precisamos nos alegrar, sabe por quê? Porque Deus desenha. Deus, Ele vai além. Deus não é como eu e você. Nós somos impacientes. Mas Deus, mesmo quando já esgotou tudo, Deus ainda desenha. E Deus desenha no universo. Quando você acorda e vê o sol brilhando, quando você vê a criação de Deus, Deus está desenhando para você, está falando: olhe para mim, eu sou todo-poderoso, confie em mim. Meus irmãos, Deus faz de tudo e usa todos os recursos para nos ensinar. Isso nos leva ao nosso terceiro ponto. Agora nós veremos a explicação, uma lição explicada, a sombra da planta. Realmente, Jonas, e você que está ouvindo, você tem um bom motivo para estar irado? Vamos ler dos versículos de 9 a 11. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus está a um passo de explicar o desenho que Ele fez ao seu profeta, ao seu iracundo profeta. E Jonas poderia ter entendido nesse momento o que Deus estava fazendo, era normal esperar isso. Mas ele não compreendia ainda. E era sincera a sua incompreensão. Deus então faz novamente a mesma pergunta, outrora feita, agora com um pequeno acréscimo. Deus pergunta: é razoável essa tua ira por causa da planta? Na outra vez que Deus perguntara a Jonas, ele, tomado pela ira, não respondeu. Ele saiu e foi ver o que ia acontecer. Ele se afastou, ele não respondeu. Agora, a sua resposta a Deus revela que o seu entendimento da situação ainda estava obscuro. Ele se defende dizendo que é razoável, sim, até a morte. Jonas é o típico teimoso que prefere morrer com sua teimosia em vez de tentar ver as coisas de outra maneira. Você também age assim? Se Deus não faz do teu jeito, você espana logo, você demonstra ira, frustração, você acha que o seu plano é maravilhoso demais, é perfeito demais para que Deus venha lá e frustre esse plano? Ao invés disso, meu irmão e minha irmã, você deveria repousar a sua segurança no fato de que Deus tudo sabe. E que os planos dele e não os seus não podem ser frustrados. Jó teve que aprender isso. Apesar de não vermos em Jó graves pecados como em Jonas, ele foi levado, ele foi conduzido bondosamente por Deus à compreensão de que os planos de Deus são infinitamente melhores. Deus teve compaixão de Jó e de Jonas, obviamente.
certamente o que Jó expressa é a grande verdade também para Jonas. E ele deveria confessar isso da forma como Jó confessou. Jó disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meu irmão e minha irmã, a sua família não está do jeito que você gostaria? Confie nos planos de Deus. Você está desanimado consigo mesmo? Deus está trabalhando em você também. Confie, acredite nisso. Tenha paciência, espere em Deus. Não se ire se seu trabalho, seus filhos, sua igreja, as suas circunstâncias não estão de acordo com o seu minucioso planejamento. Alegre-se e tenha pleno contentamento em Deus. Ele está cumprindo o seu próprio querer. Sua vontade e seu poder estão em ação no mundo. Não se esqueça jamais, Ele é o Criador. E Ele que sustenta e mantém todas as coisas. E Deus, diante dessa resposta pavorosa de Jonas, faz o quê? O que Deus faz, meus irmãos? Deus continua explicando. Dessa vez de maneira mais detalhada. Ele conta o porquê da lição da planta. Jonas literalmente pega o gabarito da prova, chama Jonas e fala: dá uma olhada aqui no gabarito, na resposta. Jonas amava mais as coisas do que as pessoas. É isso que é revelado no gabarito. Isso Deus mostra, esfrega, coloca ali na cara de Jonas. Ele explica isso no verso 10. Jonas, meus irmãos, queria que os ninivitas fossem destruídos, ao mesmo tempo que uma simples planta fosse preservada. Ele está com seu julgamento afetado, sua inversão de valores está escancarada. Jonas mostra que suas prioridades são diferentes e opostas às de Deus. Enquanto Deus demonstra amor, Jonas demonstra ira. Enquanto Deus demonstra compaixão ao próximo, Jonas queria destruição e morte eterna aos incrédulos ninivitas. Meus irmãos, a nossa geração é assim. Na verdade, nós somos mais parecidos com Jonas do que gostamos de admitir. Quantas vezes, por exemplo, você desistiu de proclamar o Evangelho porque você não quer sair debaixo da sombra da planta? Porque você não quer deixar o conforto da sua casa? Quantas vezes você se esquivou de perguntar ao seu irmão se ele está bem, porque você tinha medo que a resposta dele lhe causasse algum tipo de incômodo? Ou que você tivesse que agir dependendo da resposta dele. E aí você simplesmente sai. Jonas é incoerente, como eu e como você. Veja algumas questões específicas de Jonas, se através delas tente enxergar a sua própria incoerência. Meus irmãos, Jonas é um homem contraditório, é um ser em conflito. Enquanto estava dentro do grande peixe, orou para ser liberto, mas depois pediu que o Senhor o matasse. Chamou a cidade ao arrependimento, mas ele próprio não se arrependeu. Preocupou-se mais em ter conforto físico do que em ganhar os perdidos para o Senhor. Os ninivitas, a planta, o verme, o vento obedecem a Deus, mas Jonas recusava-se a obedecer. Jonas teve compaixão da planta que morreu, mas não teve compaixão do povo que morreria e que permaneceria eternamente separado de Deus. O mundo que vivemos age de acordo com a filosofia de Jonas. Nessa filosofia, as coisas, os objetos, valem mais do que as pessoas. Plantas e animais têm mais valor do que seres humanos. Não é assim? Muitas vezes, crimes ambientais são punidos com mais rigor do que crimes à vida. E assim também em relação aos animais. Idosos, mulheres, crianças são diariamente espancados, molestados. E ninguém fala nada. Ninguém denuncia. Agora, experimente maltratar um animal e veja o que vai acontecer. Divulgação e revolta massificada. Onde chegamos, meus irmãos? Será que somos realmente humanos?
Um comentarista diz assim: Jonas amava mais as coisas do que as pessoas. Esta é a postura do mundo que eu e você vive. Mundo engolfado em materialismo pragmático, onde as pessoas lutam, brigam, matam e morrem para ter coisas. E isso porque as coisas se tornaram um bem maior na nossa escala de valores. Um cristão não deve colocar as coisas no valor último. Não coisifica pessoas e nem personaliza coisas. Ah, meus irmãos, mas Deus age de maneira diferente. Ele é um ser pleno e completo. Não há nele sombra ou variação de mudança. Nele podemos sempre esperar. Nunca seremos decepcionados por ele. Deus resolveu ter compaixão da grande cidade de Nínive. Ele tinha planos futuros para essa cidade. Deus tem a última palavra do texto e de tudo neste mundo. Isso traz grande alegria ao meu coração. Se regozije nisso, meu irmão. O verso 11, então, traz o resumo da grande compaixão de Deus para todos os envolvidos, incluindo o mais duro deles, o seu próprio profeta. O mesmo Deus que está salvando muitos ímpios, Ele dedicou e Ele dedica tempo, paciência, para corrigir e ensinar um homem só. Que grande, que maravilhoso é o nosso Deus. J. Sidlow Baxter esclarece que essa é a revelação do coração de Deus, para a qual todo o livro se move e para o qual de fato o livro foi escrito. Assim, no momento em que chega a esse ponto, o livro termina. Somos deixados na presença de Deus, face a face, com essa comovente revelação da compaixão divina. Você precisa, meu irmão e minha irmã, correr em direção à misericórdia divina. Não deixe para amanhã. Você precisa de Deus hoje. Sem a compaixão e a graça dele, você não é nada. Se elas não tivessem sido derramadas sobre você hoje, você não estaria aqui. Pense, se você acordou é porque alguém quis que você acordasse. E além de meditar nisso, você deveria pensar nisso, em algo como consequência desse raciocínio. O que esse ser que me permitiu acordar quer que eu faça para ele? Esse ser é Deus. Você está respirando por causa da vontade de Deus. Se Ele quisesse, você morreria agora. O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Você está vivendo para a glória dEle? Concluindo, meus irmãos, nós não sabemos, e o texto não nos revela o que aconteceu com Jonas. Vocês perceberam que termina com Deus falando? Nós não sabemos qual foi a resposta de Jonas. Será que ele ainda ficou reticente, mesmo depois de tantas demonstrações da graça? Talvez um dia possamos descobrir, perguntando para o próprio Jonas no céu. Porém, a questão mais urgente, para hoje, para agora, não é saber o que se deu com Jonas, e sim como você está respondendo às diárias e constantes manifestações da misericórdia de Deus? Essa é a pergunta-chave. O reverendo Hernandes disse que Jonas não está a 2.700 anos distante de nós. Ele está dentro de nós. Jonas mora debaixo da nossa pele. O coração de Jonas bate em nosso próprio peito. O sangue de Jonas corre em nossas próprias veias. Sentimos compaixão por aqueles a quem Deus ama? Temos disposição de levar a palavra para aqueles por quem Cristo morreu? O nosso coração se quebranta pelas mesmas causas que tocam o coração de Deus? Você não pode se queixar da forma como Deus trata suas criaturas. Se Ele quiser salvar o mais ímpio desse mundo, isso deveria causar em você grande alegria. Se Deus teve misericórdia com você, comigo, nós devemos agir também em misericórdia e se alegrar com a conversão de outras pessoas. Ore, meu irmão e minha irmã, pela salvação das pessoas.
Pregue a palavra com alegria, trabalhe com coragem, sirva ao Senhor com seus dons e talentos. Faça isso de coração grato, satisfeito. Deus não quer o trabalho pelo trabalho, Ele quer o trabalhador e seu coração tomado pela sua glória. Você pode ser um pregador de sucesso como Jonas, mas ser um crente fracassado se seu trabalho for feito com peso ou por desencargo de consciência. Ame o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Meus irmãos, finalmente Jonas aponta para Jesus. Tudo de errado que nós vemos em Jonas, Jesus realizou de maneira perfeita. Enquanto em Jonas havia orgulho, em Jesus uma imensa humildade. Enquanto o coração de Jonas esteve agitado, o de Jesus estava manso. Enquanto Jonas não perdoou e esperou fora da cidade a destruição dos ninivitas, Jesus também, fora da cidade, pediu para que Deus perdoasse os seus algozes. Em Jonas nós vemos a humanidade caída, com vislumbres da graça em alguns momentos. Em Jesus nós vemos a plenitude da vida, a perfeição, a restauração de todas as coisas, a salvação dos eleitos. No Novo Testamento, Jesus se refere a Jonas, em Mateus 12, 39 a 41. Diz, ele porém respondeu, uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Você tem a oportunidade de se relacionar hoje, agora, com quem é maior do que Jonas, com o nosso Salvador Jesus Cristo. Você não pode ser indiferente a essa mensagem. Você tem diante de você agora apenas 2 situações. Ou você se arrepende, crê e passe a crer em Deus por meio de Cristo, ou o seu coração experimentará um processo de dureza em seus pecados ainda maior. Eu espero que a misericórdia de Deus prevaleça sobre sua ira pecaminosa, que a graça de Deus prevaleça no meio dos teus muitos pecados. Creia no Senhor Jesus e será salvo. Amém? Deus nos abençoe. Vamos nos colocar de pé, vamos orar, e eu já convido a equipe a vir à frente para o último cântico. Eu te convido a confessar o teu pecado. Te convido a confessar diante de Deus que está te vendo nesse momento o teu pecado. Confesse que você não serve a Ele como você deveria servir. Confesse que muitas vezes as suas motivações são como as de Jonas, erradas. Confesse que você se ira com constância com a ação de Deus no mundo. Feche seus olhos. Santo Deus, nós confessamos a Ti a transgressão do nosso coração. Nós, por muitas vezes, na maioria das vezes, nos esquecemos da Tua graça. Nos esquecemos que somos indignos do Seu favor, mas mesmo assim o Senhor demonstrou favor, compaixão para conosco. Muitas vezes somos irados, agimos com ira contra o Senhor e contra as pessoas que estão ao nosso redor. Não percebemos que o Senhor é soberano sobre tudo. Ou, pior, não aceitamos a Tua soberania, mas queremos que as coisas sejam feitas de acordo com a nossa vontade. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Redentor. É nele que cremos, é nele que confiamos. Obrigado, Pai, por Teu amor, compaixão, graça, misericórdia derramada sobre nós diariamente. Obrigado por Cristo Jesus, o Redentor, que derramou o Seu precioso sangue na cruz do Calvário,
para nos purificar de todo pecado e de toda injustiça. E obrigado pelo Espírito Santo da promessa, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que constantemente quebranta os nossos corações e nos leva de volta a Ti. Obrigado, Senhor. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.